Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. Olá, galera do bem! Ano novo, estúdio novo, programa continua sendo o mesmo, apresentador um pouquinho mais velho, mas sempre com um convidado diferente nessa cadeira, alguém que faz a diferença na nossa sociedade, tá certo? Convite feito, segundas e quartas-feiras, às 21 horas, programa Repórter do Povo Entrevista. Você sabe, eu sou o Carlão, repórter do Povo, e eu volto. Valeu! Olá para você que tá ligadinho na Mundo Web TV. Olha só, nossa live VJ Farley passou para terça-feira, 9 horas da noite. Então te esperamos, novo dia, mesmo horário, terça-feira, 9 horas da noite, na Mundo Web TV. Live VJ Farley, com altas sonzeiras. Tudo bem com você? Maravilha, a gente está aqui novamente para esse encontro. Lembrando que o programa Direito em Foco acontece todas as quintas-feiras, às 20 horas. Gostaria de agradecer a sua presença, pedir a sua participação, deixar o seu comentário, deixar o seu like, seguir também o canal no YouTube ou no Facebook. E hoje a gente veio conversar com você um pouquinho mais sobre direito. Nosso intuito é cada programa trazer um advogado diferente, conversar temas diferentes para levar, assim, mais conhecimento, mais conteúdo de uma forma leve e compreensível. E a gente está buscando trazer os temas mais diversos para você e atualizados também. E hoje a gente vai receber uma advogada super especial, doutora Franciele Moreira, ela que é pós-graduada em processo civil. E ela trouxe um tema para a gente muito interessante. Compra e venda, liberação de sucatas no Detran. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. Boa tarde a todos. As empresas, né, de autopeças usadas, né, que vendem, elas têm uma dificuldade de comercializar aqui no estado, então elas sempre me procuram para que eu faça o cadastro no Detran. Então essas empresas, doutora, que a gente compra peça normalmente usada ou de sucata, quando a gente busca, né? Essas empresas aqui então em Itajaí, Santa Catarina, precisam de uma autorização especial. Então se o empresário aqui em Itajaí tiver uma empresa dessa, é possível sim que ele faça uma regularização? Sim, é possível. A gente pede junto ao Detran e entra com mandado de segurança, com uma série de documentações, né, e requisitos que o Detran exige. Então, esse empresário buscando o advogado, fazendo o pedido do mandado de segurança, quais são os requisitos que precisa para ele conseguir essa liberação, fazer esse pedido, né? Os requisitos necessários é que a empresa esteja em dia, que são daí certidões, todas as certidões federal da empresa, municipal, estadual, certidão de regularidade do FGTS, certidão de regularidade, certidão de comprovante de entrega da RAIS, precisa ter o alvará de funcionamento, o bombeiro. Uma coisa que o Detran dá muita importância é o local de desmonte, né? Que tem que estar coberto, pavimentado. Isso para vistoria? Isso, entre 3 paredes ali, né? Quando entrar com esse processo vai ter uma vistoria que tem também uns requisitos. Isso, não, eles vão ver as documentações, né? Que eu passei ali, né? Ainda tem
mas algumas, né, como inventário de peças ali, né, é que são muitas documentações, né, eu falei ali a grande maioria. Principais. Isso, os principais, e depois eles realizam uma vistoria e eles dão muita importância ao local de desmonte, né, que tem que ter a canaleta em volta, a caixa separadora embaixo, tem que ter, como esse estúdio, entre 3 paredes e estar coberto. Olha só. Então, doutora, normalmente uma empresa que já trabalha com... Eu imagino aqui que deve começar com peça, né, comum, e depois tem necessidade dessas sucatas e precisa dessa regularização. Então, é possível hoje aqui em Santa Catarina regularizar essa compra? Sim, é possível. Ah, olha só. Que tema específico, né? E interessante para a gente saber, porque às vezes a gente vê que as empresas começam a trabalhar, talvez não conhecia tanto do ramo, e de repente bate de frente com isso e fica numa situação complicada, né? A gente não sabe, né, o que a empresa precisa para estar aberta, né? Por isso que é fundamental sempre, então, ter um advogado de confiança, né? Que busque o seu direito e que resolva o seu problema naquele momento, né? E a doutora estava contando para mim que acontece bastante, né? Acontece bastante. A gente atende bastante empresas daqui de Santa Catarina para fazer o cadastro. Olha só, eu não conhecia da matéria, estou aprendendo junto com vocês e eu acho que isso que é legal, que a cada programa a gente vai conversando, vai falando e também acaba ficando na situação do cliente muitas vezes, que daí vai tirando as dúvidas mais simples, né? Uma outra coisa, doutora, que a gente estava conversando anterior a isso, anterior ao programa, né? É sobre a importância do contrato de compra e venda. Frequentemente as pessoas me param, me perguntam se realmente precisa de um advogado para fazer esse contrato, qual a importância de fazer um contrato. Ah, mas tem tanto modelinho, tem tanta coisa. Ah, eu já fiz um do ano retrasado, eu tenho um que eu já repito há 20 anos. Doutora, qual é a importância de fazer um contrato de compra e venda? Isso nas negociações comuns de imóveis, né? Ou qualquer outra compra e venda que você for fazer, de repente pode ser um carro, de repente pode ser um barco, qualquer instrumento que transfira a propriedade para uma outra pessoa, né? Explica para o pessoal de casa que está assistindo por que é importante. Então, é importante contratar um advogado, né? Porque o advogado ele vai te deixar mais prevenido da inadimplência. Ele vai prever ali situações que normalmente, quando eles estão ali naquela euforia, né, de fechar o negócio, eles não imaginam, né? No caso, se houver uma inadimplência, ele vai te deixar mais seguro para que você consiga rescindir esse contrato judicialmente. Ah, doutora, e sabe o que estava... Agora há pouco também entraram em contato comigo e falaram que meu colega, né, que o inquilino dele saiu, não pagou a luz, quebrou o chuveiro, quebrou o piso. E aí a primeira pergunta tem contrato? Muitas vezes tem um contrato verbal até nessas situações que é possível, mas a pessoa, quando ela tem contrato mal feito ou um contrato verbal, às vezes que acontece em locação, ela sempre sofre mais, né, para requerer o direito dela, para provar, né? Porque nesses contratos de compra e venda, nos contratos de locação, que é similar também, né, a gente vê muitas vezes que eles acabam não fazendo o contrato. E para o locador é um prejuízo, né? Porque se a pessoa sair, não tem como cobrar, daí da inadimplência. Exatamente, para o locador é um prejuízo ou talvez qualquer outra coisa que ele queira ficar ali, né? Não tem nenhum contrato, nada, né? Então, por isso é importante sim regularizar as situações, os negócios, né? Principalmente, né, no contrato de compra e venda, eu já tive uma situação de inadimplência e que as partes tinham feito elas mesmas o contrato. Então elas deixavam muita brecha para que o comprador pudesse atrasar. Ele, depois de 3 prestações, é que poderia rescindir. Então eles pagavam 2 e atrasavam uma, pagavam 2 e atrasavam uma. Estavam se aproveitando. Isso, daí atrasava o IPTU, atrasavam. Frequentemente eles saíram no prejuízo, né? E judicialmente eles só conseguiram rescindir depois de um acordo judicial que o próprio juiz reconheceu que o contrato não favoreceu os compradores. Aí está da importância, né, do advogado de prever, né? Um caso, né, não paga só uma parcela, já está rescindido de imediato, né? Às vezes, quando a gente vai fechar um contrato, a gente acha isso muito rigoroso, mas às vezes é necessário. Prevenir, né? Prevenir. O contrato é justamente isso, é para prevenir. Que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, né, doutora? Isso, exatamente. Só acontece com o vizinho. Não, o contrato é para deixar bem prevenido.
E para auxiliar as duas partes também, né? Nesse exemplo que a doutora... Claro, tem aquele equilíbrio das partes e tal. Mas normalmente, né, a gente coloca assim 1 ou 2 prestações, né? Quando é muito longo prazo, né? Normalmente o comprador entende. Né, e nesse caso então, porque... Quando não tem um financiamento, como tem muita prestação entre os dois, é um risco grande também, né? Nesse caso foi um contrato mal feito, né? Isso. Provavelmente já era um modelo e o outro não revisou, né? E acabou causando prejuízo. Isso, exatamente. As partes, elas mesmas fizeram e acabou gerando um prejuízo. Doutora, se houver rescisão de um contrato pela falta de pagamento de um determinado tempo, como é que funciona isso? Então, assim, né, se o comprador vier a ficar inadimplente e não pagar, por exemplo, eu vou dar um exemplo para explicar, né? Nós temos um contrato aí de compra e venda de 5 anos. Ele foi rescindido pela falta de pagamento 2 anos e meio. O vendedor, ele não pode ficar com todo o dinheiro e mandar o comprador embora, né? Ele pode rescindir pela inadimplência, mas ele também não pode sair sem nada. Então fixa assim os locatícios pelo tempo que ele ficou e abate do valor que tem para devolver. Assim, né, o comprador, o vendedor não teve enriquecimento ilícito, né? Não só ganhou e tirou ele, mas também, né, o outro, em contrapartida, o outro não ficou morando sem pagar nada, né? Normalmente a prestação de uma venda, ela é mais alta do que um locatício. Então, normalmente se fixa um locatício, abate e devolve o resto. Aí, é claro, aquilo que não foi pago, muitas vezes é importante uma cláusula penal, uma multa, né? Todas essas previsões no contrato. Eu já vi uma vez, doutora, eu estava aqui pensando, né? Uma vez uma situação de uma colega minha que ela demorou a vida toda para construir um bem dela, né? E ela tinha uma casa que valia 500 mil, por exemplo. E ela vendeu, né? Ela vendeu, fez o contrato de compra e venda, fez pela mobiliária e achou que aquela venda estava segura. E aí o vendedor deu a entrada e não pagou o resto. E foi uma complicação. Nesses casos ela pode até prever, não há devolução da entrada, tem o arras, né? Mas, né, de todo modo, tem que estar previsto ali, né? Não pagou só a entrada, não pagou o resto, já reincide. Já daí vê o que tem que abater, porque afinal de contas é um imóvel, né? E aí a gente vê a importância de um contrato bem feito e Sim. de uma revisão por um advogado. Sim, o advogado também pode analisar o contrato, né? Muitas vezes, né? Pode trabalhar em conjunto. Isso, não só elaborar, como analisar, né? Ou acrescentar algumas cláusulas importantes, pertinentes. Uma coisa também que eles perguntam muito e tem dúvida é da venda de um imóvel financiado, né? E, claro, eu sempre acho arriscado. Por quê? Porque, na verdade, o financiamento perante o banco é de obrigação do dono do imóvel, daquele que financiou, do proprietário. Ele vai vender, o outro vai assumir a prestação, só que se ele não vier pagar, está no nome de quem está o nome, é que fica a responsabilidade. O que ele pode fazer só é cobrar dele. Então é arriscado, porque está um financiamento junto ao banco no teu nome, com o qual outra pessoa está responsável para pagar. E você não pode exigir que o banco cobre dela, né? Porque foi você quem fez o financiamento. Normalmente eu aconselho para que o comprador fale para o vendedor refinanciar o restante das prestações. Olha só que dica boa. No nome dele, né? Porque assim, né, já livra o vendedor. Então, doutora, é possível comprar imóvel financiado? Tem alguns requisitos, né? É possível, só que, né, depois, caso venha a haver atrasos ali, o banco vai executar em quem está o nome. Não? Me fez lembrar também caso muito semelhante, doutora, é a compra e venda de veículo também, né? Que mesma coisa. Quem está responsável. Não transferiu. Né? Exatamente, né? Aquela coisa, né? Eu sou a responsável pelo financiamento. Eu não, em tese, não poderia vender. Eu vendo, beleza. Só que se ele não pagar, eu tenho que pagar perante o banco, né? Eu só posso cobrar dele, né? Ou rescindir. E tudo isso pode causar várias implicações e vários problemas, né? Não é assim, né? Não é uma coisa assim que a pessoa soluciona de uma hora para outra, né? Ela leva um tempinho. O interessante é sempre que o comprador refinancie o resto, né, no nome dele, apesar de que no contrato ele se obriga, né, a assumir a prestação diante de tal, né, o vendedor pode entrar executando aquele contrato,
mas, né, vai demorar ali no judiciário uma briga, então é sempre importante, né, eu aconselho fazer dessa forma, né, um contrato bem feito, vai lá, refinancia, né, no nome do vendedor, para que não se incomode. E a importância disso também, doutora, fica aqui só pensando, né, é também porque transfere a propriedade. Isso. Né, porque se não fizer desse jeito, refinanciando, transferindo a propriedade, se acontece alguma coisa de falecimento, vai dar uma dor de cabeça maior. Normalmente no inventário a gente coloca o contrato de compra e venda, tem muito posseiro que faz e depois transfere, né? Mas realmente, sempre dá uma coisa contraditória no direito, até que o Código Civil fala do bem móvel do veículo, que é a propriedade do bem móvel, que é o veículo, se perfaz com a tradição, é diferente do imóvel. Contudo, perante o Detran para multa é quem está registrado. Então há uma divergência ali também entre o Código Civil e o Código de Trânsito. Que um fala que já se perfaz, outro, uma coisa interessante é sempre averbar o contrato de compra e venda no Detran, né, quando é veículo. É sempre bom. Daí você compra um veículo financiado, se você averba ali, né, daí tu termina ali de pagar e ali já está o teu nome. Até é interessante o defeito contra terceiros, né? Olha só. E também essa possibilidade na compra do imóvel, porque se compra o imóvel e o vendedor vem a falecer, daí tem que entrar em inventário, chamar os herdeiros, de repente não conhecia. Normalmente às vezes eles não conhecem todos os herdeiros, né? Mas quem comprou, né? Claro, a pessoa tem a posse precária enquanto não termina de pagar, mas é aquela história. É muito importante também na compra e venda que ela verbe na matrícula do imóvel, até se caso o dono invente às vezes acontece, né? Pessoas de má fé que vendem para 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, quem comprou primeiro tem a preferência, né? Já verbou, e daí os demais vão cobrar dele. Né, vendendo um imóvel que ele só está no nome, mas ele já repassou. Isso acontece, né? Isso acontece muito, né? Claro, então, apesar da lei dizer que o dono é o proprietário, mas com o contrato de compra e venda, né? A pessoa já tem a prova de que o outro já passou, só não registrou. E é interessante averbar na matrícula desse imóvel o contrato, porque daí se o dono venha, por exemplo, tem um contrato de compra e venda de um imóvel que dura 10 anos, vamos supor, a pessoa paga em 10 anos, e daí o dono, 5 anos dali para frente, ele acaba sofrendo uma execução, pelo menos você já averbou o contrato de compra e venda na matrícula, já não é mais dele, né? Já tem a promessa de compra e venda também. Já previne disso, já também tem efeito contra terceiros. Né? Vamos supor, tem proprietários, como eu falei, que eles querem vender para um monte de gente só porque está meu, está no meu nome. Então aquele que comprou primeiro tem preferência, se ele averba, ele já mostra, né? Se ele tem um contrato também, né, escrito, ele já mostra ali, né? Então uma dica que a doutora dá é que se a pessoa fez o contrato de compra e venda de um imóvel e ela não conseguiu ainda fazer uma escritura, né, para transferir a propriedade, que ela registre esse contrato na matrícula. Isso, a averbação na matrícula do imóvel. Ela leva o contrato lá, tudo assinadinho direitinho. Tem um custo aí de uns R$1.000 a averbação. R$1.000, que é o valor lá do cartório. Do cartório. Varia exatamente. de acordo com o negócio? Não, o cartório eu acredito que seja meio tabelado, é que nem o registro, né? Para o cartório eles têm uma tabela, não sei de cabeça, mas eu sei que o imóvel mais caro é R$1.000. O que é caro do registro é ITBI, né? É o imposto da prefeitura. Que é 2% sobre o valor do imóvel, né? Então, no cartório, se eu tenho imóvel de 1 milhão de 500 mil, eu vou pagar, né, aquele teto que é acima de 200 mil. Mas se a gente pensar e for analisar, por mais que seja caro, ainda compensa fazer hoje. Porque se tu deixar para fazer daqui a 5 anos, a tendência do imóvel é valorizar e ficar mais caro, né? Compensa, porque o imóvel sempre vai ficar mais caro, ele sempre vai valorizar, ele não é igual o carro, né, que desvaloriza. É verdade, compensa. Doutora. E essa dica é uma dica muito especial. Até porque aqui em Itajaí a gente passou por umas revisões, né? Umas revisões do valor venal do imóvel, o que encareceu bastante, né? Mas também aqui em Itajaí, na prefeitura, eles também já estão possibilitando o parcelamento de ITBI. Porque realmente, né? Às vezes a pessoa está juntando ali, consegue um parcelamento legal, e daí para ela, né? Porque não adianta, vai subindo, ela vai ficar juntando, vai subindo. Por isso a importância de consultar um advogado e fazer as coisas das formas mais limpa, mais transparente, mais organizada, né? Uma dica importante também é quando for comprar um imóvel, né, para vendedor e comprador, né?
o comprador verificar na prefeitura se tem dívida de IPTU, no cartório se tem uma admissão de execução, se eles, né, sofrem, se tem dívida nesse imóvel. É interessante o comprador verificar isso, né? Porque às vezes eles fazem um contrato, declara que está livre de ônus e não está. Então é interessante fazer essa pesquisa, tirar certidões do imóvel, do comprador e vendedor, ambos, né? Para certificarem. Então fui lá, comprei um imóvel seu. Não é só assinar um papel e guardar na gaveta. A gente aconselha, né? Tem uns que, no meu não, doutora, eu vou correr o risco. Mas eu aconselho, né? Tirar essas certidões. Poxa, é super importante, A gente tira na internet rápido hoje em dia. Porque o bem pode vir a sofrer algum bloqueio, alguma execução, exatamente. Às vezes ele cobrança. vende enquanto está na execução e a pessoa nem sabe, né? Nem o próprio vendedor sabe. Exatamente, né? É importante dar uma averiguada, né? Se tem uma anotação. Normalmente, quando é dívida de banco, o banco, se ele vê que tem um imóvel, ele já faz a anotação premonitória no imóvel. E normalmente, quando as pessoas vão comprar, elas não verificam no cartório, né? Ou na prefeitura. Elas sempre é aquela confiança, né? E o que está no contrato. A confiança, como é que é? De bigode? Isso, a confiança aqui. O fio do bigode. Isso. Então, olha só, a intenção é que a gente tenha esse bate-papo, leve um pouquinho de esclarecimento. Quero que você deixe aqui o seu comentário, a sua participação, que a gente vai estar conversando e resolvendo na medida do possível, tirando as suas dúvidas, para que a gente possa, sim, tornar as coisas mais fáceis e mais possíveis para todos nós, né? Doutora, e nessas situações que as pessoas quiserem lhe procurar, onde que elas podem lhe achar para fazer uma consulta, para tirar uma dúvida, seja exemplos como esses ou alguns outros? Hoje eu tenho um escritório aqui no São João, na José Pereira Liberato, ali ao lado do Coque, e é ali que as pessoas sempre me procuram. Qual é o telefone lá? O telefone, cada advogado tem o seu. Eu posso deixar o meu telefone, né, à disposição. Posso falar? Pode. É 99164-2127. De novo. 99164-2127. E a doutora tem também alguma rede social que eles podem achar? Não, normal. Agora eu não estou com as redes sociais só pessoal, né? Eu pretendo fazer um website, né? Assim, é o que eu tenho interesse. Olha só. Doutora, um beijo especial para alguém? Para os meus pais, para minha mãe, a Rete, que deve estar me assistindo, e para o meu pai, Mauro. Doutora, obrigada pela sua participação. Esclareceu bastante dúvidas que a gente tem recebido, sim, aqui no programa. E a gente quer isso, a cada programa trazer um assunto novo e ter esse bate-papo gostoso. Desde já fica o meu agradecimento e fica também o convite, né? Para vir para o próximo programa, assim que tiver um tema novo. Pessoal aqui, quando vem no programa, começa tudo nervoso, depois vai se soltando, nem quer mais ir embora. Tranquilo. Obrigada, doutora. Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo. Até semana que vem, hein? Espero vocês. Tchau, tchau. Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. Olá, galera do bem! Ano novo, estúdio novo, programa continua sendo o mesmo, apresentador um pouquinho mais velho, mas sempre com um convidado diferente nessa cadeira, alguém que faz a diferença na nossa sociedade, tá certo? Convite feito, segundas e quartas-feiras, às 21 horas, programa Repórter do Povo Entrevista. Você sabe, eu sou o Carlão, repórter do Povo, e eu volto. Valeu! Olá,
Olá para você que tá ligadinho na Mundo Web TV. Olha só, nossa live VJ Farley passou para terça-feira, 9 horas da noite. Então te esperamos, novo dia, mesmo horário, terça-feira, 9 horas da noite, na Mundo Web TV. Live VJ Farley, com altas sonzeiras.